Aleluia, eita glória! Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais um pouco, crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia. Meu pastor presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves Martins. E eu estou aqui para trazer um comentário para vocês de uma lição da Escola Bíblica Dominical, da revista da editora Betel. Nós estamos agora no quarto trimestre de 2022, finalizando aí esse trimestre, né? Na reta final já, que o ano já praticamente terminou. E nós estamos hoje trazendo um comentário, eu vou trazer aqui para vocês um comentário da lição de número 11. Que tem por título o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. E nós vamos ver que o texto áureo da nossa lição diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. A verdade aplicada vai nos dizer: é fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Os objetivos desta lição são estes aqui, ó: apresentar a importância do fruto do Espírito, expor a necessidade de produzirmos fruto e compreender que devemos frutificar em toda boa obra. Amém? O nosso texto de referência se encontra ali em Gálatas, capítulo 5, os versículos 13, 14, 16 e o 22. Mas eu aconselho você a ler todo o capítulo 5 do livro de Gálatas. Porque você vai ter uma visão mais abrangente, né? Uma leitura maior ali, porque aqui é colocado, né, o que cabe na revista, né? Nossa revista aqui, o espaço, né? Não é muito, então é colocado só uma referência mesmo. Mas é importante você ler todo o capítulo e também ler as leituras complementares, né, que tem na nossa revista. Você encontra em vários sites, no Google, só digitar o que é da editora Betel, nossa revista, editar o título da lição aqui e falar que é editora Betel, e você vai encontrar toda a revista, tem as leituras complementares, uma para cada dia da semana. Mas é importante você ler não só o que está falando ali, só o versículo, mas ler todo o capítulo, né? E também todas as referências durante a nossa lição, né? Que tem aí, e eu vou colocar aqui também, sempre eu coloco, né? As nossas referências bíblicas aí, porque nós sabemos que quem transforma é a palavra de Deus, né? É o poder de Deus na vida do crente, através da sua palavra. Mas eu vou ler aqui o que está disponível e você pode acompanhar aí na sua revista ou na sua Bíblia, amém? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Vamos orar agora neste momento. O motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que sejamos conhecidos pelos nossos frutos. Amém? É o objetivo principal na vida do cristão. Então vamos orar e você pode apresentar a Deus o seu pedido de oração também, né? Não só por esse motivo, mas por outro motivo que você tiver aí na sua vida. Amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, agora diante da tua presença, eu venho pedir para que o Senhor esteja conosco neste momento, em mais um aprendizado da tua palavra, assim como o Senhor tem me ensinado enquanto estou estudando, que o Senhor possa também me ensinar mais e mais durante essa ministração, durante esse período que estivermos aqui
para juntos aprendermos. Que o Senhor possa me capacitar conforme o teu querer e a tua vontade. E que o Senhor possa alcançar vidas que estão do outro lado assistindo esse vídeo. Que essas vidas possam ser transformadas, que essas vidas possam ser libertas, que tudo seja restaurado em sua vida. Eu não conheço, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Que o Senhor vá de encontro agora, entre nesse lar, Senhor, visite este coração, faça a tua obra, cumpra o teu querer, esteja dando vitória para essas vidas em nome de Jesus. Meu Deus, que nós sejamos conhecidos pelos nossos frutos, que possamos frutificar de acordo com a tua vontade, que possamos produzir conforme o teu querer e a tua vontade, que possamos esvaziar do nosso eu para que o Espírito Santo produza em nós esses frutos tão maravilhosos, em nome de Jesus, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam alcançadas e para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos então agora para a introdução que vai nos dizer. Estudaremos na presente lição que o mesmo Espírito que concede os dons espirituais também quer produzir em nós as qualidades do caráter de Cristo para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém? Nós vamos aprender aqui sobre o fruto do Espírito, que precisamos ter ele em nossas vidas, né? Produzir esses frutos. Para quê? Para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Nós vimos isso na criação. Mas o pecado, ele deteriorou essa imagem, essa semelhança. É isso que ele faz. Denigre a imagem de Deus em nós. E aí Cristo morreu na cruz, né, nos ligou novamente ao Pai, e agora o Espírito Santo vai moldando as nossas vidas para que possamos ser aquilo que Deus nos fez, para que possamos voltar à imagem e semelhança dele, né, a imagem e semelhança de Cristo. Jesus Cristo veio e deixou o exemplo para nós seguirmos os passos dele, porque é de acordo com o nosso andar que nós vamos alcançar essa imagem de Jesus Cristo, seguindo o exemplo dele. Mas só é possível com o Espírito Santo dominando nossas vidas, tendo ele como nosso guia, tendo ele como a nossa prioridade, né? Porque é ele que produz. Então nós precisamos dar lugar, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. É algo que é diário, é constante, até que Cristo venha. Até que nós sejamos glorificados, nosso corpo seja transformado e glorificado, né? Então nós vamos aprender mais profundamente sobre isso hoje. E nós vamos ver no tópico 1 o fruto do Espírito. O mesmo Espírito que aplica nos discípulos de Cristo a obra salvífica do Senhor, que concede poder para anunciar o Evangelho, que concede dons espirituais, capacitando os salvos para a edificação da igreja, também produz nos mesmos o fruto com as qualidades do caráter de Cristo. E então, ele vai operar, ele vai conduzir a vida do cristão num caminho do contínuo e indispensável crescimento e aperfeiçoamento. Sendo assim, nós devemos ter o entendimento de que as 9 virtudes referidas pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22 são elementos de um mesmo fruto, como se fossem gomos de uma mesma fruta. Estão interligados. Então, quando você tira um gomo ali daquela fruta, fica faltando alguma coisa. Então, precisa haver a busca de tudo isso, né? De todos esses elementos, de todas essas virtudes referidas em Gálatas 5:22. E nós vamos ver melhor sobre isso aqui ao longo da lição. 1.1. Jesus nos escolheu para darmos frutos. Andar no Espírito aponta para outro percurso e também para uma nova realidade de vida. Esta nova direção nos faz despir-nos dos velhos hábitos, né? Do velho eu, né? A palavra de Deus fala
que nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, aqueles velhos costumes de antes de aceitar Jesus, você tem que abandonar, você tem que desfazer. E então assumir a condição de filho de Deus para produzir fruto, para dar fruto. É necessário haver um processo, né? É um processo. E nós precisamos passar por ele. Nós precisamos, a partir do momento que você aceita Jesus, que você o aceita como Salvador, que você se torna filho de Deus. Então você tem que andar como filho. E isso é um processo, é todo dia. E como filho você tem que dar fruto. E nós vamos ver que o fruto é esse, né? Sendo esses frutos resultados da atuação do Espírito Santo na vida daquele que se entrega a Deus, afinal, Jesus espera que nós, seus discípulos, sejamos frutíferos para o reino de Deus. Então, esses frutos é o resultado do que o Espírito Santo faz. Mas para ele fazer, eu tenho que dar lugar, né? Para ele fazer, como eu já disse, eu tenho que abrir mão do meu eu. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que descer do pedestal. Eu tenho que matar a minha carne, né? Abandonar as coisas velhas, aquela natureza forte, não é eu, né? Eu sou assim, tem que me aceitar assim. Isso não pode existir para que o Espírito Santo atue, né? Eu tenho que renunciar. Então precisa haver isso para o Espírito Santo atuar e então a gente produzir o fruto que Jesus espera de nós. Ele disse: não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós para que vá e deem frutos. Frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Então ele tem que ter um resultado. Tem que produzir esses frutos, né? Esse fruto que é produzido para ser consumido. Esse fruto não é para ser admirado ou usado como enfeite, não é para ser bajulado, não é para as pessoas falarem bem. Nossa, aquela irmã tem isso, isso e aquilo. Nossa, que lindo. Que eu admiro o caráter daquela irmã. Eu admiro isso e aquilo. Não é para ser consumido pelas pessoas. E nós vamos entender, veja só como que é. As pessoas ao nosso redor, elas estão famintas de amor, alegria, de paz e de todas as outras graças do Espírito. As pessoas estão carentes, as pessoas não conhecem isso. É o mundo lá fora, as pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem isso aqui não. Então, elas estão carentes e elas buscam essas coisas muitas vezes nesse mundo, nas coisas passageiras e não encontram. E é onde tem frustração, tem decepção, angústia, tristeza, porque é somente em Jesus que se encontra isso. E nós, como cristãos, temos que frutificar, dar esses frutos, manifestar, para que as pessoas vejam em nós e possam consumir esses frutos. De que forma? Você manifesta o amor de Deus na vida da pessoa. Você compartilha a paz que você tem com aquela pessoa. Quando você fala do amor de Deus, quando você ajuda o próximo, quando você ora por alguém, quando você não julga, quando você se coloca no lugar, você está fazendo o quê? Fazendo com que esse fruto seja consumido. E aquela pessoa é atraída por isso. Olha, quando eles encontram esse fruto, eles percebem que nós temos algo que falta neles. Isso é real. Não damos fruto para o próprio consumo, mas sim para que os outros sejam alimentados e ajudados e para que Cristo seja glorificado. Porque as pessoas vão ver e você vai dizer, não, mas é porque Cristo... Eu já tive momentos que eu trabalhei em alguns lugares e eu lembro que uma mulher falou assim para mim, eu trabalhei na casa de uma mulher, e ela falou assim para mim, você tem uma alegria diferente. Você trabalha, mas você trabalha com alegria. Você é diferente. Veja que ela viu algo em mim. Ela viu algo que não tinha na vida dela. E ela quis saber o porquê, de onde que vinha aquilo. E eu falei para ela, eu sou assim porque eu tenho Cristo na minha vida. Essa alegria vem de Jesus. Porque Ele me transformou. Porque Ele me salvou. E eu sou muito feliz com o meu Jesus. Eu sou muito alegre. Então, aquela pessoa já vai pensar, mas eu quero isso para minha vida. Como que eu encontro isso? Né? Então, é isso. É o nome de Jesus sendo glorificado.
Porque nós sabemos que não vem de nós, vem de Deus, vem dele. Então é preciso algumas coisas para que isso aconteça. É preciso ter paciência. É preciso ter um ambiente agradável ao espírito. É preciso andar na luz. E é preciso possuir a semente da palavra de Deus e ter um desejo sincero de honrar a Cristo. É preciso isso para que você produza esses frutos. Para que você compartilhe com as outras pessoas esse fruto. Não para você mesmo, mas para que seja consumido, para que seja compartilhado e alcançar vidas para o reino de Deus e ele ser glorificado. Amém? 1.2. O fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo. O fruto do Espírito é a demonstração do Espírito na vida do crente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, apresenta o fruto do Espírito individualmente. Entretanto, o apóstolo relaciona 9 virtudes que auxiliam os crentes a serem parecidos com Cristo. É uma ajuda, é algo que vai nos ajudar a ser a imagem e a semelhança de Deus novamente. E nós precisamos buscar isso, buscar produzir esses frutos. Nessa perspectiva, os crentes parecidos com Jesus devem ser notados em seu modo de viver através da evidência do fruto do Espírito em suas obras e comportamentos. Não é só falar. E não é só uma aparência. Porque tem gente que finge uma bondade. Tem gente que finge uma paciência. Tem gente que finge ter uma alegria. E não tem. Não é, mas é de dentro para fora. Porque não é você que faz isso. É o Espírito Santo. Então, para ser verdadeiro e para transformar a vida do outro, é só o Espírito Santo. Não tem como. Então tem que ser uma evidência. A evidência é algo que é verdadeiro, é algo que é real, que comprova. É uma prova real. Então tem que ser uma evidência. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser uma fachada, uma aparência. Tem que ser real. Devemos nos lembrar de que o caráter e as ações de Cristo são um exemplo de santidade que Deus deseja implantar na vida do crente através da atuação do Espírito Santo. Então é muito importante, E nós vamos ver que João 15, como eu falei que Jesus falou, não vos escolhi, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vá e deem fruto, Quando nós vemos lá no capítulo 15 de João falando sobre o fruto, estar ligado na videira e produzir fruto, aí nós vamos pensar, mas que fruto é esse? E tem muita gente que pensa que esse fruto é eu cantar, é eu pregar, é a pessoa eu fazer milagres e maravilhas. E não é esse o fruto que Jesus está falando. O fruto que Jesus está falando é o que está em Gálatas 5:22. Olha, o fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, os frutos que Jesus está falando no capítulo 15 de João é esse aqui que está citado em Gálatas 5:22. São esses frutos que nós devemos produzir. Porque as outras coisas nós sabemos que é o Espírito Santo que opera os dons. E nós devemos produzir frutos. Frutos que transformem, frutos de vida, de transformação verdadeira, Ele vai falar aqui que, em outras palavras, o fruto do Espírito é no crente a existência de um caráter semelhante a Cristo. Um caráter que testemunha de Jesus e que o revela em seu viver diário. As pessoas têm que olhar e ver Cristo na minha vida. É isso que tem que acontecer para a honra e glória do Senhor. E aí você vai pensar, como que eu posso? Como que eu vou revelar Cristo na minha vida? No meu dia a dia? Como que eu vou fazer isso? E aí é só você meditar nessa questão que é trazida aqui para nós. Como é que o povo à nossa volta está vendo Cristo em nós? Como que as pessoas estão vendo Cristo em sua vida, na sua família, no seu emprego, nas suas viagens, na escola, na igreja, nos relacionamentos pessoais, nos tratos, nos negócios, no lazer, no porte geral, na vida cristã. É em todos os sentidos. Tem muita gente que acha que é só na igreja. Que lá no trabalho ele não precisa agir como ele age na igreja. Mas você é crente em todo lugar. Você tem que ser crente em todo lugar. Não existe meio termo, não existe isso. Então você tem que
mostrar o caráter de Cristo, refletir Cristo dentro da sua casa, com seu companheiro ou companheira, com seus filhos, com o seu patrão, com os seus colegas de trabalho, com o seu vizinho, sua vizinha. Quando você sai para passear que ninguém está vendo, né? E aí, como que você tem mostrado Cristo? As pessoas, você pode perguntar para as pessoas e elas falar assim, não, eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo algo diferente. Eu vejo um brilho diferente, uma alegria, um amor diferente. Porque o fruto do Espírito nós vamos ver que é amor, alegria, paz. Né? E precisamos olhar isso, se estamos produzindo esses frutos. Se estamos permitindo, né, o Espírito Santo produzir em nossas vidas. Amém? E no 1.3, Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Em contraste com as obras da carne, Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural de uma ação de amadurecimento na vida do crente. Se bem observado, podemos notar uma tríplice divisão entre as 9 qualidades do fruto do Espírito. Nós vamos ver o que? São 9 qualidades, são 9 virtudes. Então vai ter uma divisão, tríplice divisão, ou seja, vai dividir em 3, de 3 em 3. E nós vamos ver, primeira divisão está o relacionamento com Deus, que fala a respeito da nossa atitude em relação a Deus. Como nós relacionamos com Deus, nosso dia a dia com Deus, que está nessa divisão a caridade, que é o amor, gozo e paz. E nós vamos ver na segunda divisão o relacionamento com os outros, ou seja, os nossos relacionamentos sociais, com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, com a igreja, né? Os nossos relacionamentos sociais, nós vamos ver a longanimidade, a benignidade e a bondade. E na terceira divisão, nós vamos ver o relacionamento consigo mesmo, com o meu relacionamento comigo, o seu relacionamento com você mesmo, né? E nós vamos ver aqui, onde descreve os princípios que guiam a conduta de um cristão. Os princípios que guiam a minha conduta, né? No dia a dia, em tudo que eu faço. E dentro dessa divisão vai ter a fé, a mansidão e a temperança. Nós vamos ver essa tríplice divisão aí. E essas virtudes são caracterizadas como fruto em contraste com as obras. É o contrário das obras. É o oposto das obras da carne, que você vê lá em Gálatas 5, no versículo 19, né? E nós vamos ver que é somente o Espírito Santo que pode produzi-las e não os nossos próprios esforços. Não adianta você tentar por conta própria, você não vai conseguir produzir. É somente o Espírito Santo. De nós mesmos não conseguimos nada. Nós precisamos do Espírito Santo. Temos que dar lugar. Temos que estar na dependência dele para conseguirmos. Porque quando o Espírito Santo controla completamente a vida de um crente, ele produz todas essas graças. E não é algo como um fantoche. O Espírito Santo não controla no sentido, é um fantochezinho, então aí eu não faço nada. Tipo assim, não é algo robótico, não é algo mecânico, mas é algo que você vai sendo transformado, todo o seu ser vai sendo transformado, e você começa então a sentir aquele desejo de fazer aquilo, de fazer aquelas obras, de praticar aquilo. Começa o seu caráter a ser moldado. E você começa então a ser a imagem e semelhança de Deus como nós fomos feitos. É algo extraordinário, é algo maravilhoso e extremamente necessário. Então, você não faz por obrigação. Você não faz como se estivesse sendo manipulado. Não. É muito diferente disso. É algo que é de dentro para fora, uma transformação verdadeiramente do caráter. Algo que nós somos moldados. E você, de repente, você está fazendo aquilo, é tão natural, se torna tão natural. Você se torna aquela pessoa mesmo. Você se torna a imagem de Deus mesmo. E é maravilhoso. Então, nós devemos produzir esses frutos, permitir que o Espírito Santo produza, dar lugar, para que ele
esteja controlando a nossa vida. Não obrigatoriamente, né? Mas nós já somos dependentes, nós só precisamos reconhecer. Nós só precisamos humilhar ao ponto de reconhecer que somos dependentes e permitir que Ele esteja no controle da nossa vida. Amém? No tópico 2, nós vamos introduzir na primeira divisão, como foi falado das 3 divisões, nós vamos ver no tópico 2 a primeira divisão, que é o nosso relacionamento com Deus. No tópico 3, nós vamos ver a segunda divisão, que é o nosso relacionamento com o próximo. E aí, na lição 12, é que vai introduzir, vai falar sobre a terceira divisão, que é o nosso relacionamento consigo mesmo, né? O meu relacionamento comigo mesmo. Então, no tópico 2, nós vamos ver agora o nosso relacionamento com Deus. Na tríade da divisão das 9 virtudes do fruto do Espírito, a primeira é o nosso relacionamento com Deus, composto por caridade, gozo e paz. Justifica-se assim que o Espírito Santo aloca o amor de Deus em nossos corações, a alegria dele em nossa alma e a paz que emana dos céus em nossa mente. 2.1. Amor, a maior de todas as virtudes. Algumas versões traz como caridade, né? Mas se você pegar a raiz da palavra, né? A origem da palavra caridade, está falando do amor de Deus, o amor ágape. Então, outras versões já traz amor, mas quando fala caridade, está se referindo ao amor de Deus. O amor que não espera nada em troca. Né? Esse é o amor de Deus, né? O amor que excede todo entendimento. Então, sempre que você vê caridade, está falando desse amor. Amém? E aí nós vamos ver aqui que o amor como fruto, além do amor ao próximo, como expandido lá em 1 Coríntios, capítulo 13, também precisa incluir o amor a Deus. Porque sem ele, a vida espiritual não terá sentido e nem fruição. É tudo, um completa o outro, né? Precisa existir. Não adianta eu falar que eu tenho amor ao meu próximo e não amo a Deus. Aí eu estou mentindo. Porque, primeiramente, começa do amor de Deus, né? O amor de Deus em nossas vidas. Então, não tem como isso acontecer. E entendemos que o amor aparece em primeiro lugar na relação das virtudes, pois nenhuma das outras virtudes do fruto do Espírito é possível sem o amor. Não existe a alegria sem o amor. Não existe a paz sem o amor. Não existe nenhuma dessas virtudes sem o amor. Tudo começa no amor. Ele abre as vias para todos os outros frutos vindouros. Começa nele. Primeiro eu tenho que produzir o amor para vir as outras. Como que nós podemos desfrutar de paz, de alegria, sem nos emergirmos de amor? Não tem como, é impossível. Assim podemos dizer que o amor é a maior de todas as virtudes, pois todas as outras particularidades do fruto do Espírito estão de certa maneira ligadas a essa virtude. A feliz impressão que nos dá é que o crente que possui essa virtude tem os seus passos dirigidos pelo Espírito Santo. Ele está na dependência, né? Ele está permitindo o Espírito Santo conduzir a sua vida. E é maravilhoso. É um privilégio muito grande quem vive dessa forma, né? Vive bem-aventurado. É feliz, verdadeiramente feliz a pessoa que permite o Espírito Santo conduzir a sua vida. E à medida que vamos nos enchendo do Espírito Santo e sendo controlados por Ele, conduzidos por Ele, gradativamente vamos ficando semelhantes a Cristo. Vamos voltando à nossa essência verdadeira, que é a imagem e a semelhança de Deus. E o fruto do amor brota do nosso espírito humano, nascido de novo. Ou seja, você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. Então é a partir desse momento que o fruto do amor brota no nosso espírito, brota em nossa vida. Porque primeiro tem que haver a regeneração do ser humano. Sem a regeneração, sem a conversão genuína, não tem como o fruto do amor ser brotado em nós. Porque não tem como o Espírito Santo habitar
em uma pessoa que não foi regenerada, em uma pessoa que não foi transformada. Sem arrependimento verdadeiro, sem a conversão genuína, não há como o Espírito Santo entrar na vida da pessoa. Não, porque aí o eu dela tá falando mais alto. Ela tá deixando a carne dela falar mais alto, entendeu? Então a conversão verdadeira é a pessoa renunciar à sua carne, é a pessoa humilhar diante de Deus e assim o Espírito Santo produzir isso. E acontece que emana uma vida pela permanência na videira. A videira é Cristo. E você tem que permanecer nele para que emane vida, uma vida completa em você. Que vida completa é essa? Todas essas virtudes, né, que o Espírito Santo produz. Então, precisa haver essa transformação, precisa haver essa regeneração para que o amor possa ser produzido em nós. E não se engane, tanto o amor que nós vimos na lição passada, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, como o amor citado em Gálatas 5:22, que é o mesmo, está falando do amor ágape, está falando do amor de Deus, só tem como ser produzido em nós se o Espírito Santo estiver. Nós não conseguimos por nossas próprias forças. Tem gente que vai falar, é uma escolha que eu faço para amar o meu próximo. É uma decisão. Não é de nós mesmos. Não é por nossa própria força. Você tem a escolha, você tem a decisão de falar, Espírito Santo, eu quero amar. Eu quero amar como o Senhor me ama. Eu quero amar como Jesus amou. Você tem a decisão, e você tem a decisão, o livre-arbítrio de dar lugar para o Espírito Santo. Mas não é você que consegue sozinho, não. É só com o Espírito Santo. O amor só é produzido se o Espírito Santo estiver em nós. Se eu der lugar e estiver em total dependência. Então, você tem a escolha, a decisão de dar lugar. Mas quem produz é Ele, né? Então, nós precisamos compreender isso. 2.2, gozo, a alegria que emana de Deus. A palavra grega aqui é chara, que traduzimos por gozo, satisfação, alegria. E esse termo bíblico não constitui uma alegria originária de coisas terrenas, de coisas materiais. Não vem disso aí, não vem de nada disso. É uma alegria que vem do correto relacionamento com Deus. À medida que você vai se relacionando, que você vai conhecendo a Deus, que você vai se aproximando de Deus, dando lugar ao Espírito Santo, então ela vai sendo produzida na sua vida. E segundo Strong, essa virtude pode ser traduzida como ficar extremamente contente. Só desfruta dessa virtude aquele que tem intimidade com Cristo, já que este fruto é despontado na vida do crente de modo sobrenatural. Por isso que não vem dessas coisas aqui desse mundo, das coisas terrenas, das coisas materiais, porque é de forma sobrenatural que aparece na nossa vida, que é manifestado em nossa vida, produzido, né, de forma sobrenatural. É algo que independe das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo, não importa onde você está, não importa com quem você está. É algo que independe e é produzido pelo Espírito Santo. É uma alegria que você talvez você esteja passando por uma situação muito ruim, que as pessoas olham e pensam, não tem como aquela pessoa estar feliz. Como que aquela pessoa está feliz diante da vida que ela está levando? Mas você tem a alegria que vem do Espírito Santo, é sobrenatural. Quantas pessoas veem isso nas nossas vidas, né? Quantas pessoas não entendem, mas aquela pessoa não tem dinheiro, aquela pessoa é pobre, aquela pessoa não tem carro, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada, e ela é feliz. Como que isso acontece? Que alegria é essa? É o Espírito Santo que produz de forma sobrenatural quando a pessoa entrega a sua vida totalmente para Ele. Quando a pessoa permite Ele controlar a sua vida. Então é algo maravilhoso, é algo inexplicável, é algo sobrenatural que acontece na nossa vida e que nos traz uma alegria eterna, uma alegria
incomparável e é maravilhoso, né? Independe da circunstância. O gozo de viver nas mãos de Deus garante uma satisfação eterna, uma realização completa, né? E é maravilhoso. A alegria do Senhor é encontrada na certeza de salvação e na emanação do Espírito. O crente tem que ter certeza da sua salvação. Quando ele tem um relacionamento ligado com Deus, quando ele tem compromisso com Deus verdadeiro, quando ele vive uma vida verdadeira e não de fachada e não de aparência, ele tem essa alegria porque ele sabe que ele é salvo. E ele sente uma gratidão tão grande, ele sente uma realização e ele é feliz. Pode estar comendo arroz puro, pode estar, não ter nada dentro de casa para ele alimentar. Pode ser a circunstância que for que ele é feliz, porque ele sabe que ele é salvo. Ele sabe o que Jesus fez por ele e sente uma alegria incomparável e sobrenatural que vem de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Isso é maravilhoso. 2.3, paz, uma condição necessária para florescermos em união. O termo paz tem sua raiz na palavra grega eirene, que significa concórdia, harmonia, reconciliação. Assim, a paz que o fruto do Espírito proporciona está bem distante da paz que o mundo promove, da paz que o mundo oferece, da paz que o mundo almeja. Está bem distante dessa paz. Essa paz que o Espírito Santo promove no coração do crente faz com que, em meio aos vendavais da vida, ele possa estar em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento, segundo o apóstolo Paulo. Essa paz só é encontrada quando o crente passa a andar pelo Espírito, porque a paz é fruto de uma vida repleta do Espírito. Quando a pessoa abandona os desejos da carne, quando a pessoa renuncia a si mesmo, renuncia os desejos do coração enganoso, os desejos da carne que é pecaminosa, né, dessas coisas terrenas, coisas que são passageiras, coisas que só vão trazer uma emoçãozinha ali e vai passar, uma adrenalinazinha ali, né? Quando a pessoa renuncia a tudo isso, então todos esses frutos podem ser produzidos se ela der lugar para o Espírito Santo, se ela querer o Espírito Santo, né? E à medida que a pessoa busca um relacionamento com Deus, anda em espírito, e é o contrário de andar na carne, então a paz que excede todo o entendimento é produzida na vida da pessoa. A pessoa tem paz em meio à guerra. Sabe quando tudo está na pior, mas você está em paz, porque você sabe quem é o Deus que você serve. Porque você confia no agir de Deus. Quando tudo ao seu redor parece que está uma ruína, parece que não tem mais jeito, mas você está em paz. Não, eu sei que Deus vai trazer uma solução. Eu sei que tem uma luz no fim do túnel, eu sei que tem uma saída, eu sei que tem um escape, eu sei que pode ser que no último momento o meu Deus vai agir. Quem tinha paz, um exemplo de paz em meio à guerra, foram aqueles três jovens que foram jogados na fornalha. Eles não negaram a Deus, porque sabiam quem era Deus, a quem eles serviam, eles tinham paz, eles tinham essa paz. Então, mesmo diante da fornalha, mesmo à beira da morte ali, eles confiaram. Eles tinham paz. Isso aqui é paz, isso é paz. E o que aconteceu? Deus os recompensou, os honrou de forma maravilhosa. A paz é uma característica daquela pessoa que confia em Deus. Confiar é entregar tudo para o Espírito Santo. É descansar nele, é ser dependente dele. E aí o resultado é o que? Paz. É produzido na sua vida. É você deitar a cabeça no travesseiro, mesmo sem saber como que sua família vai alimentar no outro dia. Mesmo sem saber como que vai ficar a situação. Mas você dormir tranquilo. Porque você sabe que seu Deus vai agir. Porque você tem feito a sua parte. Porque você tem se esforçado. Porque você tem entregado a sua vida nas mãos do Senhor. E você sabe que Ele vai agir. Isso é ter paz. É mesmo um crente que confia, que vive na dependência do Espírito Santo, não tem medo do que vai acontecer com este mundo.
Não tem medo do que vai acontecer com o Brasil, porque ele sabe que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Aí sim é uma palavra de quem teve paz, né? E nós precisamos viver essa palavra. Ter paz, confiar no Senhor. E não só ter paz entre... não só essa paz de confiar no Senhor, de descansar, de entregar. Não só essa paz que eu já falei, mas também ter paz nos relacionamentos. Viver em paz com todos. É produzida essa paz quando você entrega a sua vida ao Senhor, entrega a sua vida totalmente ao Espírito Santo, né? Você vive em paz com todos à sua volta, na igreja, no seu trabalho, na sua casa, com seu vizinho, com todos. No exercício dos dons, você também vive em paz, porque Deus não é Deus de desordem, não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E Ele não quer que nós tenhamos confusão. Ah, porque o outro tem dom tal e eu não tenho, tá? Ah, não, aí não está vivendo de acordo com o que o Espírito Santo quer. Não está andando em espírito, mas está satisfazendo a carne, praticando as obras da carne, que é intriga, contenda, confusão, né? Então não pode ser assim. Nós devemos esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a paz é condição fundamental para progredirmos na união, para acolhermos os ministérios de outras pessoas e para aprendermos, ainda que através dos fracassos, ainda que através dos erros dos outros, mas para suportarmos e para aprendermos com eles. E ajudarmos uns aos outros, ter paz uns com os outros. O exercício dos dons deve levar a maior união e paz. Então nós precisamos realmente estar na dependência do Espírito Santo para produzirmos esses dons tão maravilhosos para nossas vidas e para o nosso próximo. Amém? Agora no tópico 3, nós vamos ver o nosso relacionamento com o próximo. É a segunda divisão. É notório que a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo visa não apenas a edificação e aperfeiçoamento do mesmo, mas que cada discípulo esteja devidamente capacitado para um relacionamento saudável, edificante e abençoador com o próximo. O nosso cuidado com o próximo é uma das virtudes do fruto do Espírito em nós. Sendo assim, é importante que ao lidarmos com o próximo, sejamos longânimes, benignos e bondosos para com todos. É o perfil daquele que é discípulo de Cristo, né? Tem que ter esses frutos aí manifestados. Se você não está tendo isso, se não está sendo produzido na sua vida, então esteja consagrando mais a sua vida, jejuando, né? Porque o jejum é o que mata a carne. Só se vence a carne, as obras da carne com o jejum, né? Quebrantamento aí para que o Espírito Santo possa produzir na sua vida. E fala para Deus o que você quer. A gente tem que orar e falar, Senhor, de mim mesmo não consigo. De mim mesmo eu só quero brigar, eu só quero rebater com a mesma moeda. Eu só quero levar na justiça. Tem gente que leva, né? Misericórdia. Mas, se o Senhor quiser, eu quero ser melhor. Admita. Eu faço isso, eu admito para Deus as minhas fraquezas. Eu admito para Deus, falo assim, eu senti isso, eu senti aquilo, aquela pessoa me ofendeu, a minha vontade era essa. Mas é em pensamento que eu falo, né? Para o inimigo não escutar, não dá motivo para ele, né? Não dá lugar para ele. E aí eu falo, Senhor, mas não deixa isso crescer na minha vida. Me liberta de mim mesmo. Purifica-me. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero ser melhor. Eu não quero ter esse sentimento mais na minha vida, em nome de Jesus. Você tem que orar desse jeito. E pedir o Espírito Santo para produzir esses frutos em nós. Precisamos pedir. Nós vamos começar aqui com longanimidade no 3.1, que é suportar as contrariedades do próximo. Não é fácil não, mas é possível. Com o Espírito Santo é possível. Se bem observado na Bíblia, a longanimidade tem a definição de paciência, tolerância e constância. Esta virtude concede aos discípulos de Cristo a capacidade de suportar com firmeza as contrariedades em benefícios de outrem. Não é exagerado afirmar que ser longânimo é suportar a má conduta dos outros contra nós, sem sermos dominados pela ira
explosões de raiva, sentimento de vingança. É você suportar. Você pode até sentir raiva, você pode até ficar magoado, sentir tristeza, mas você não vai desejar um mal. Porque tem gente que fala assim, não, eu já perdoei. É ele pra lá e eu pra cá, né? Daqui a um tempo eu vou ver ele colher o que ele plantou. Eu vou ver. E quando a pessoa passa alguma coisa, uma situação ruim, a pessoa diz, sabia, tá colhendo o que plantou. Isso aí não é, você não engana, não. Isso aí é obra da carne. Esse pensamento, essa palavra, esse sentimento aí, dessa forma, é obra da carne. É a carne que quer ser superior ao outro. É a carne que alega de ver o fracasso do outro. O espírito não faz isso, não. Isso não é obra, não é fruto do espírito. E nós temos que praticar o que? O fruto do espírito. E lutar contra as obras da carne. Por mais que você sinta algo assim, repreenda. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho uma vida transformada. Eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque não pode ter esse pensamento. E quando começar a magoar ali, né, já ora, já fala para Deus, já conta para Jesus. Ô, Senhor, a pessoa, olha lá, Senhor. A pessoa falou isso e isso para mim. Me doeu tanto. Tá doendo aqui, Senhor. Mas muda aquela vida, transforma. Faça a tua justiça, porque eu sei que a tua justiça não destrói, mas a tua justiça transforma. Me ajude a perdoar. Me ajude a suportar. Me ajude a ser longânimo. Então é isso, é ter essa atitude. Mas você precisa dar lugar. Você precisa lutar contra a sua carne, dar lugar para o Espírito Santo produzir. Quando você ora dessa forma, rasga sua alma, você está dando lugar para o Espírito Santo operar na sua vida. E aí, nós vamos ver um exemplo que lá em Roma, os cristãos, eles iam passar por perseguições. Eles estavam prestes a passar pelas tribulações e perseguições. E aí, por isso que Paulo fala desse jeito, né? Ele vai falar, sede pacientes na tribulação, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Sede pacientes na tribulação. O que Paulo estava dizendo? Eles iam passar por tensão, sofrimento. E aí, eles poderiam vir a ter menos paciência uns com os outros. E aí, por isso que Paulo faz esse alerta. Olha, tenham paciência na tribulação. Porque na hora da tribulação, às vezes, a gente desconta o sofrimento da gente no outro. A gente desconta a raiva, faz o outro de alvo. E isso não pode acontecer. Principalmente dentro da nossa casa. Quantas vezes a gente desconta, como mãe, né? Descontamos nos nossos filhos. O que a gente passa no nosso trabalho, o que a gente passa com o outro. O que o outro fala, a gente desconta, isso é errado. Isso não é ser longânime. Tem que praticar a longanimidade, começando em casa. Então é preciso dar lugar para o Espírito Santo para a gente produzir isso, senão a gente não consegue. Ter paciência na tribulação não é fácil, mas é necessário. É necessário para que nós alcancemos uma vitória, uma transformação. E a recompensa, ela é instantânea, porque você fica em paz, você sente algo assim diferenciado. Agora, quando você está sentindo raiva, só coisa ruim, meu Deus, é terrível. É terrível. Então nós temos que dar lugar mesmo, né? E buscar de Deus isso. E no 3.2 nós vamos ver a benignidade. O amor mostrando compaixão. A benignidade na vida do crente torna uma testemunha do amor de Deus. Digo isso por não haver dúvidas de que o discípulo de Cristo deve expressar benignidade por onde passar. Em todo lugar. Não é só na igreja, não. Em todo lugar por onde passar tem que expressar benignidade. Está claro que esta virtude é evidenciada na vida da igreja quando existe o perdão. Este pensamento se faz em virtude de o perdão ser um dos maiores desafios da vida cristã, pois provoca abdicar do nosso eu. Olha aí você renunciando à sua carne. Olha aí você lutando contra as obras da carne e praticando o fruto do Espírito. Quando você perdoa, quando você pratica o perdão, você está renunciando. E o Espírito Santo, aí você está dando lugar para o Espírito Santo, e aí ele vai então te fortalecer. Ele vai produzir a benignidade na sua vida. Mas você tem que perdoar. Perdoar é muito mais que uma atitude. Muito mais. É exercitar a benignidade de Deus. Levando-nos a agir como Jesus agiria, como ele agiu,
como ele age e como ele vai agir. É manifestando isso. Jesus, ele no auge ali do seu sofrimento na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele perdoou os seus acusadores, os seus inimigos, aqueles que machucaram, os seus algozes, ele perdoou. Ele pediu, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Ele pediu a Deus que perdoasse, dando o exemplo para nós. Dando o exemplo. E ele foi 100% homem. Né? Mas ele deixou o exemplo. Se ele deixou o exemplo e venceu, porque tem como nós fazermos. Sabe quem que estava ajudando ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que estava ajudando ele. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Sendo Deus e 100% homem. Como homem, ele precisaria da ajuda do Espírito Santo. Ele precisava. E ele deixou o exemplo. Nós precisamos também estar na dependência do Espírito Santo para perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não é fácil, mas também não é impossível. Tem como. Estevão foi um exemplo. Né? Porque eu vou falar de Jesus, mas Jesus era Deus. Então vamos citar aqui Estevão, quando estava sendo apedrejado, né? O que ele fez? Perdoou. Perdoou, orou pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele. Ele podia ter falado, Senhor, mata esse povo tudo aqui, ó. Eu tenho comunhão com o Senhor. Eu sou crente mesmo. Crente que ora. Eu vou orar para Deus fazer uma obra na sua vida, tá? Tem gente que ora de jeito, né? Fala de jeito. Eu vou orar pela sua vida, tá, irmã? Vou orar. Vou te apresentar a Deus. Mas qualquer intenção do coração, a vingança. Não faz assim não. Ora como Estevão orou, Senhor, perdoe. Me ajude a perdoar esse irmão, me ajude a perdoar esse irmão. E só são capazes de exercitar o perdão aqueles que vivem sob o domínio do Espírito Santo. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa estar totalmente dependente. Nós já somos dependentes, mas reconheça isso. Humilhe diante de Deus. Desça do pedestal, desça do seu eu. Você está perdendo tantas coisas. Você está perdendo tantas riquezas, tantas bênçãos, tantos privilégios por deixar o eu falar mais alto. Vale a pena a gente humilhar diante de Deus. Vale a pena. A palavra de Deus fala que aquele que se humilha será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, não. Tá errado. Tem muita gente que fala isso errado, né? Meu Deus, misericórdia. Mas é aquele que se humilha, aquele que desce, aquele que desce do pedestal da soberba, da arrogância. Esse sim é que vai ser exaltado. E é por Deus, não é pelas pessoas. Talvez Deus use as pessoas para honrar. Mas não é ela mesma que vai se exaltar. Não é a própria pessoa que vai elevar ela. E começa pelo perdão. É algo que é extremamente difícil. Porque aí nós temos que matar o nosso orgulho. Muitas vezes estamos tão orgulhosos. Mas nós precisamos humilhar. Nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar. Tem como. Você não é obrigada a falar assim, eu te perdoo. Não. Você não precisa nem ficar beirando a pessoa. Mas você sabe o que você faz? Fala, Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa. Eu quero perdoar ela, eu quero que ela seja feliz, eu quero que tudo de bom aconteça na vida dela, que ela seja transformada para a tua honra e glória, Senhor. Eu quero que a vida dela seja mudada. E muda o meu coração também. Para me amar como o Senhor ama. E aí, você não precisa ficar aparecendo na igreja. Antigamente, o povo ia lá na frente pedir perdão. Tudo da boca para fora, a maioria das vezes. Só para aparecer. Só, como se diz, hipocrisia. Entendeu? Então, não é isso que Deus quer. Mas Deus quer uma transformação. Ninguém precisa saber. Mas é você e Deus. E se você sentir no seu coração de ir lá e falar assim, olha, Deus te ama, tá bom? Deus te ama. Eu te desejo tudo de bom na sua vida. Com o coração limpo, sabe? Quando não dói mais, mas primeiro precisa você orar e falar, Senhor, tá machucado, tá ferido. Então cura minha ferida e me ajude a perdoar. Cura essa ferida. E aí você vai olhar para aquela pessoa, você vai lembrar de tudo que ela fez, tudo que ela te falou. E você vai estar em paz. Não vai doer mais. Não vai te incomodar mais. E você vai olhar para aquela pessoa de forma diferente. Isso é maravilhoso. Não tem nada que se compara. Não tem coisa melhor do que isso, não. Você olhar para a pessoa
e ela às vezes ter sucesso, e ela às vezes ter conquistar as coisas e você ficar feliz. Oh, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Entendeu? Mas não quer dizer que você tem que ficar beirando a pessoa, confiar na pessoa, ficar ali toda a vida em volta. Não, não quer dizer isso, não. Mas você não deseja o mal. E se a pessoa precisar de sua ajuda, você ainda ajuda. Porque você sente paz. E você sente a benignidade. Você transmite a benignidade. A bondade de Deus. Assim como Deus agiu comigo e com você, você vai agir com o outro. Entendeu? E isso é maravilhoso. Olha pra você ver como que Deus age. Deus perdoou. Deus perdoa a todos. Ele derrama o seu amor sobre tudo. Ele não obriga ninguém. Entendeu? Se a pessoa não quer, Deus também não fica ali toda a vida insistindo com a pessoa. Deus, ele dá chance todos os dias. Mas Deus não fica implorando amor de ninguém não, porque ele não precisa. Entendeu? É nesse sentido. É nesse sentido, você tem paz. E isso é maravilhoso. 3.3. Bondade, a destreza do amor. Uma coisa é desejar fazer o bem. Outra é concretizá-lo. Você tem que praticar. A maior prova é a prática, né? Jesus demonstrou a maior prova de amor quando ele veio e se sacrificou por nós. Morreu, ressuscitou e está na glória. Mas ele demonstrou com atitudes. Nós também temos que demonstrar com atitudes. Não é só falar assim, eu desejo bem, eu desejo ajudar as pessoas. Mas é praticar. Quem possui esta virtude é uma bênção para os outros. Assim, quando somos convertidos, o Espírito Santo transforma a nossa essência má, porque nós somos maus por natureza pecaminosa. Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa natureza é má. Mas aí o Espírito Santo vem, transforma essa natureza, tornando-nos pessoas boas, como Deus nos fez. A nossa essência original, de antes do pecado. A imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? Deus é bom. Toda vida, Deus é bom. Deus é bom toda vida. Então, nós vemos que essa virtude do fruto do Espírito é presenciada em nossas vidas através das nossas ações de bondade. Importante destacar isso aqui. São ações sem esperar nada em troca. Você pratica a bondade porque faz parte da sua essência, porque faz parte do seu caráter, como discípulo de Cristo. Você não espera nada em troca, porque tem muitas pessoas aí que eles fazem coisas boas, praticam bondade, mas já com interesse em outra coisa. Dentro do coração deles já está planejando outra coisa. Com interesse. Não é com sinceridade. Essa bondade aqui que nós estamos vendo que o Espírito Santo produz em nós é a bondade de Deus. Deus é bom. O sol é para todos. A chuva é para todos. É a bondade de Deus sendo manifestada. Ele não espera nada em troca. Ele não cobra nada de nós. É claro que ele deseja que nós sejamos gratos e servimos a ele. Mas ele não faz por esperar. É o caráter dele. É o caráter de Deus. E assim nós devemos ser também. Fazer o bem. Praticar a bondade sem esperar nada em troca. Não podemos ser assim. Misericórdia. E essa virtude tem um destaque que aquele que a possui em sua vida é bem-aventurado. Ele sente paz. Ele não espera nada. Por quê? Ele é feliz só de praticar essa virtude. Só de viver essa virtude. É feliz. É bem-aventurado. Bem-aventurado significa muito feliz. E é algo maravilhoso, né? A virtude da bondade que está no fruto do Espírito nos leva a ser parecidos com Jesus, que é bom. E assim nós somos capacitados a viver em retidão. É aquele que possui essa virtude, está sendo produzido, ele vive em retidão. Ele vive uma vida de integridade. E isso é maravilhoso, né? E deve estar presente em tudo que nós fazemos. Em tudo. A bondade deve estar presente. Um coração bondoso, um coração limpo, cheio de retidão e bondade, né? Deve estar em todas as áreas da nossa vida. Através desse amor, sentimos necessidade de manifestar bondade com os outros, sermos extensão da mão de Deus para o próximo. Não restam dúvidas
de que a nossa relação com as pessoas é profundamente modificada pela bondade que provém do Espírito Santo. Então, somente através do Espírito Santo nós podemos praticar essa bondade, ser produzida em nós, né? E a nossa relação com as pessoas é totalmente transformada se nós manifestarmos esses dons tão maravilhosos, essas virtudes, né? Falando de dons aqui, essas virtudes tão maravilhosas. Nós precisamos produzir, nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo. Tudo começa com o amor, né? Tudo começa, é a raiz, é o alicerce da nossa vida, é o amor. Nós precisamos produzir, dar lugar em nome de Jesus. Amém? Conclusão nos diz: quando o crente permite que o Espírito Santo atue em sua vida, ele o habilita com algumas virtudes, produzindo seu fruto, para que este possa andar na condição de filho da luz. Então as pessoas vão olhar e ver, tem um brilho diferente naquela pessoa. Eu vejo algo diferente, eu vejo Cristo na vida daquela pessoa. Quando a pessoa conhece um pouco de Cristo, ouve falar sobre Jesus, fala, ali eu vejo Jesus na vida daquela pessoa. Isso é maravilhoso. Dinheiro no mundo compra isso, cargo nenhum substitui isso. É maravilhoso, é incomparável e indispensável. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Que Deus te recompense tremendamente. Deus abençoe você que curtiu, você que compartilhou, você que se inscreveu neste canal. Que Deus te recompense, que Deus te dê uma bênção especial em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês que têm comentado, né? A Selma, a Márcia Silva, Vanderlei Cardoso. Que Deus recompense vocês em nome de Jesus. E você que tem orado e você que tem assistido até o final, tem me suportado aí. Uma bênção especial para todos, na verdade, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas a pessoa que assiste até o final, ele está produzindo o fruto do Espírito, porque não é fácil suportar uns aos outros, né? E que Deus te recompense tremendamente. Continuem orando por mim. Continuem aí, juntamente comigo, porque eu preciso de vocês. E nós precisamos aprender mais e mais com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, se Jesus não tiver voltado, porque em breve Ele voltará. Fiquem na paz.